Caros alunos, meu nome é João Paulo Furtado, sou professor da disciplina Audiovisuais, Arte, Técnica e Linguagem, do curso de Multimeios. Hoje nós vamos trabalhar a abertura da disciplina para que vocês possam conhecer os conteúdos que serão ministrados, os métodos de avaliação e a nossa dinâmica também durante o curso. Bom, eu sou bacharel em Comunicação Social, habilitado em Publicidade e Propaganda, sou especialista em Artes Visuais e mestre em Educação. Um pouco da minha formação para que vocês saibam também de onde vêm minhas referências, o que eu falo para vocês. Bom, analisando um pouco a nossa ementa, a disciplina Audiovisuais, Arte, Técnica e Linguagem, de 60 horas, possui caráter reflexivo, objetivando facilitar o acesso ao conhecimento para o discente que atua como profissional da educação. Os alunos entenderão como as várias linguagens do audiovisual se constituem e como podem ser utilizadas para a educação. O nosso objetivo geral: conhecer, entender e analisar as diversas linguagens audiovisuais que permeiam o mundo contemporâneo e relacioná-las com o ato educativo, para projetar tal atividade em suas instituições. Vamos lá, então. A unidade 1. Audiovisual na sociedade tecnológica. Introdução à linguagem audiovisual. Esses dois temas serão os temas pertinentes da unidade 1. Unidade 2. Linguagem audiovisual, fotografia, cinema e televisão. Unidade 3. Audiovisual e educação no Brasil, audiovisuais na escola. Da unidade 1, os nossos objetivos específicos. Entender o que é e como funciona a sociedade tecnológica. Outro objetivo: conhecer aspectos gerais da linguagem audiovisual. O audiovisual na sociedade tecnológica. O caderno da disciplina tem uma citação interessante que ele dialoga com a gente da seguinte forma: convido você a pensarmos juntos sobre a linguagem audiovisual na sociedade tecnológica, nesse mundo globalizado que se apresenta diante de nós. Não vivemos mais somente no mundo natural, na natureza. Imagens transformam o mundo e dão a ele uma nova configuração a cada dia. Então, vamos pegar essa citação e vamos pensar um pouco, vamos refletir como esse mundo cheio de tecnologia, o mundo da globalização, a globalização financeira e também o fluxo de bens culturais, como ele se relaciona com essa produção de imagem muito forte que nós temos. E entender também que quando eu falo audiovisual, é um campo muito amplo, que vai pegar tudo aquilo que trabalha com imagem, movimento e som, áudio, né? Então, quer dizer, você tem o cinema, a televisão, os vídeos que são projetados especificamente para a internet e vários outros formatos também. Então, há uma gama, há uma complexidade muito grande de linguagens e cabe a nós tentar entender o que é isso para poder trabalhar bem na educação. E aí nós temos um teclado de computador com dois cabos de rede, né, os cabos que nos dão conexão de internet, e um globo, simbolizando o mundo, né? E aí você tem esse mundo todo conectado em rede, um mundo que trabalha ao mesmo tempo com muitas imagens, muitos sons e muito texto. Não vamos esquecer que o produto audiovisual também tem texto inserido nele, seja como legenda, seja como um diálogo direto com o público, através de diálogos que são escritos, não são colocados como som, e aí você pode entender que você tem uma mescla de várias linguagens, vários tipos de produtos audiovisuais que compõem essa área. E aí a imagem da televisão, por quê? Porque é o que está mais presente nas casas ou na vida das pessoas, né? E aí nós temos que fazer uma reflexão sobre a televisão, tanto do ponto de vista da sua técnica em linguagem, o que ela tem de interessante para nos oferecer, e também do ponto de vista crítico, o que ela tem nos oferecido para nos tornar pessoas mais inteligentes,
para nos tornar pessoas mais politizadas, né? Para fazer com que nós possamos tomar melhor nossas decisões. São pontos importantíssimos a serem pensados. A televisão não é toda ruim, não é só um vilão, mas ela também não é só coisa boa, só coisa leve, diversão e coisa interessante. Não, ela tem as duas características muito presentes nela e cabe a você, como estudante, como pensador, como professor da educação, refletir e tomar essas decisões. Vamos lá, vamos falar um pouco de introdução à linguagem audiovisual. Bom, olha só, cinema, TV, vídeo experimental, animação, que nós conhecemos algumas técnicas, né? A animação é um subgênero que engloba o desenho animado, que são aquelas animações mais antigas que nós vimos quando criança, que era desenhando à mão. O stop motion, que é aquela feita com os bonequinhos, que eles são fotografados fazendo várias partes de um movimento, depois é tudo somado na edição para dar aquela sensação de que ele se move, que tem vida, e várias outras linguagens também. E a extensão da fotografia é um estúdio, né? Um estúdio que pode ser tanto um programa de televisão, como pode ser também para a preparação de um conteúdo para educação à distância com vídeo, né? A característica da internet e das linguagens audiovisuais chegou na educação, tem aí na educação à distância e tem também no nosso dia a dia na sala de aula. Olha só, vamos falar um pouco das mais antigas, né? Olha o cinema. A primeira câmera de cinema dos irmãos Lumière, chamado de cinematógrafo. Ele não se falava cinema nem câmera de cinema. Essa invenção era um invento técnico, científico, chamava de cinematógrafo. E o objetivo dele era perseguir o movimento, que era uma coisa que a fotografia buscava, que antes dela a pintura buscava, a arquitetura também buscava, quer dizer, com formas mais leves, sinuosas. E aí, tentando aperfeiçoar a fotografia, eles criaram o cinematógrafo. Antes deles, é importante dar crédito ao Thomas Edison, que criou o kinetoscópio. Só que o kinetoscópio era um formato bem maior, que dificultava a produção de filmes. E aí não era bem cinema como a gente conhece hoje, né? Era só o registro da realidade com fotografias animadas, o que para as pessoas na época era uma invenção, era uma coisa divertida. Não tinha esse caráter artístico ainda, tampouco industrial, desse cinema milionário como Hollywood, por exemplo. Só que antes dessa relação da fotografia com o cinema nos dá o cinematógrafo ou o kinetoscópio do Thomas Edison, Edouard Muybridge e Etienne de Lemarie, dois fotógrafos que experimentavam e testavam os limites da linguagem fotográfica, criaram a cronofotografia. Crono de tempo, né? Fotografia do tempo que está aprisionar o movimento. Então você vê que eles fazem sequência, várias fotografias do cavalo correndo, para que depois você possa acompanhar o movimento com os olhos, né? Criando uma linha de movimentação desse cavalo também. Aí o cinetoscópio, kinetoscópio com K de kino cinema, né? E cinetoscópio é como se você tivesse uma máquina para olhar o movimento, né? Uma arte cinética. Então bem diferente aí do cinematógrafo, que era bem menorzinho, né? Mais fácil de você entender. Qual a diferença de tamanho? E aí, claro, outra influência da fotografia que vai para o audiovisual, para o cinema, é a questão da película, né? A película que era o filme fotográfico que nós comprávamos com 12, 24, 36 poses, ela agora ela passou a ser projetada para as câmeras de cinema em rolos maiores. Porque para cada segundo de imagem que eu tenho no cinema, eu tenho 24 fotogramas. O que é fotograma? Se você olhar na tela, você vê que aí tem o filme, não é a película. Um fotograma é exatamente um quadrinho desse que contém a imagem. Então, para que eu tenha um segundo de imagem em movimento, durante um segundo passam muito rápido 24 fotogramas, 24 quadrinhos desse, né? Vamos para a unidade 2, nossos objetos específicos.
Conhecer a estrutura básica da linguagem audiovisual, entender as relações entre fotografia, cinema e televisão. Olha só, nós temos um homem e uma mulher envoltos e submersos por várias tecnologias, né? A película de cinema, o celular, o notebook, o computador, o pendrive, o modem, a webcam, o computador mais antigo tradicional, o fone de ouvido, o símbolo do e-mail, quer dizer, essas tecnologias todas relacionando imagem, som, movimento, texto, seja lá numa tela de TV, numa tela de cinema, no celular ou na tela do seu computador, seja ele qual for, totalmente presente na nossa vida, né? E mudando a nossa forma de se relacionar com as coisas, porque a gente passa a se relacionar diferente. As pessoas não escrevem mais cartas, as pessoas mandam e-mails ou mensagens instantâneas via chats, ou WhatsApp, por exemplo. As pessoas hoje conseguem se relacionar e namorar à distância, conseguem fazer grupos de estudo e de pesquisa sobre um tema à distância também. Então isso muda muito a nossa vida. Podemos pensar que as linguagens audiovisuais têm muitas origens, ou melhor, só podemos pensar assim, pois é muito difícil estabelecer seu início, onde tudo começou. Muitas névoas encobrem esses primórdios, e ainda muitos fatores concorreram para que a linguagem audiovisual se tornasse o que é. Essa coisa complexa que nós conhecemos, híbrida, multifacetada, com várias características diferentes, né? Um pouquinho de cada coisa, e aí forma esse caldeirão que nós estamos estudando. Bom, e aí vamos falar um pouco da reprodutibilidade, né? Que a reprodutibilidade é a reprodução mecanizada, a reprodução industrial. Quando eu passo a ter, por exemplo, a possibilidade de ter várias cópias de um filme para exibir em vários locais ao mesmo tempo, ou para vender para várias pessoas. Antes eu só tinha uma cópia desse filme, agora eu tenho várias pessoas podem ter. Antes eu tinha que ir no Museu do Louvre para ver algumas características da Mona Lisa. Hoje eu posso baixar uma imagem em alta resolução da internet. Eu posso comprar uma réplica, um quadro, né? Então, ao mesmo tempo que várias pessoas podem ter acesso, democratizou o acesso à obra de arte, por outro lado, muitas pessoas discutiram que isso tirava a aura da obra de arte, né? A obra de arte deixa de ser única para ser só um objeto de consumo, como uma camisa, uma garrafa de suco que você compra, como um produto mais supérfluo, né? É uma discussão interessante e um grande pensador que trabalha assim com esse conceito, essa discussão, é Walter Benjamin, pensador da Escola de Frankfurt. E no caderno da disciplina ele é citado na página 62. E o caderno nos fala: o acesso que temos hoje a muitas obras da humanidade é possível graças às técnicas de reprodução de que tão bem nos fala Walter Benjamin em seu estudo A Obra de Arte na Era da Sua Reprodutibilidade Técnica. Este autor afirma que no momento em que são feitas cópias pelo processo fotográfico, a arte, as reproduções de pintura a que temos acesso justamente por esse processo, perde a aura. É um ponto interessante para se pensar, né? Antes de se posicionar diretamente, mas refletir muito sobre quais são os pontos positivos e quais os pontos negativos que isso trouxe. E aí, por tópico, o que nós comentamos, né? A perda da aura, a perda do aspecto único, sagrado e especial da obra de arte, se ela perde mesmo isso, ou se isso muda para outra coisa. A democratização, as várias cópias, faz com que várias pessoas possam ter acesso. E o uso para a emancipação, que é o quê? Que é usar essas cópias dessas obras de arte para educar as pessoas, que é uma característica importante. Por exemplo, você não pode pegar uma cópia da película de um filme clássico da década de 70, 60, porque primeiro esse material ele precisa estar no ambiente para poder ser conservado. Segundo que na sua escola você não tem um projetor de cinema, nem espaço para isso, né? Então, se você fosse fazer nessas condições, onde só tem uma cópia, você nunca ia poder exibir esse filme importante para os seus alunos, para que eles pudessem aprender, entender. E aí hoje em dia você pode assistir esse filme na internet,
no site oficial, ou no YouTube, no Vimeo, que são as mídias sociais que trabalham com produção de conteúdo, de vídeo. E você pode também alugar ou comprar um DVD e levar isso para a sala, quer dizer. Então tem também um aspecto positivo, né? Que é socializar essa obra de arte. Aqui um exemplo claro das referências das artes plásticas, já consagradas, mas aí agora apropriados pela publicidade e propaganda, pela indústria cultural, né? Você vê que as características de um pintor e de uma obra dele consagrada viram capa para celular, sandália, capa para notebook, né? Sapato feminino, bolsa de viagem, taça, capa de caderno, lancheira para criança, guarda-chuva, maiô. Quer dizer, a publicidade e propaganda e a indústria cultural, eles se apropriam da legitimidade daquela obra de arte, daquele discurso de credibilidade consagrado que aquela obra tem, e usam esse discurso para vender mais, porque vai dar mais status, mais valor. E aí a gente tem que criticar isso sim, é uma forma de se pensar bem. Aí o caderno da disciplina, na página 62, vai nos dizer: e se as obras perderam a aura, ganharam um número infinitamente maior de observadores possíveis? Poucos de nós podemos, por exemplo, visitar a Mona Lisa, o famoso quadro de Leonardo da Vinci, que está no Museu do Louvre, em Paris, mas podemos encontrá-los em muitos lugares, nos livros didáticos, no calendário da loja, no livro de arte, na internet. E aí você tem várias releituras e apropriações da Mona Lisa, né? Aqui no Brasil, para a gente, ficou mais conhecido na época com a atuação do Carlos Moreno, com as peças publicitárias da Bombril, onde ele se fantasiava de Mona Lisa. Aí você tem Simpsons, Muppet Babies, Mr. Bean, vários personagens da cultura pop, né? Fotografia, cinema e televisão. Bom, segundo alguns autores, como Guy Debord, nós vemos na sociedade do espetáculo. Uma sociedade onde tudo é feito para nos chamar a atenção, nos entreter, nos divertir, mas de uma forma que não nos deixe pensar, criticar, nem atuar coletivamente para melhorar a sociedade, né? Nós somos o tempo todo entretidos para que nós possamos ficar quietos, sem pensar no que de fato é importante. E vamos ver o que o caderno da disciplina nos fala. Espetáculo é tudo aquilo que chama e prende a atenção. É também qualquer apresentação feita para o público. Alguns autores dizem que estamos vivendo uma sociedade do espetáculo, onde tudo é feito para ser apresentado, representado. Da roupa que se veste ao gesto que se faz. A nossa sociedade industrial é também uma sociedade espetacular. Espetacular não no sentido de que ela é fantástica, mas que ela é dada ao espetáculo, a essas representações, à aparência e ao entreter sem pensar. É exemplo clássico dos nossos dias, né? Na charge, uma pessoa se afoga, ninguém ajuda, todo mundo tira o celular para filmar, para registrar e jogar na rede social, no WhatsApp, que é um absurdo, que mostra a frieza e o distanciamento que nós temos dos nossos valores humanos, né? Muito comum você ver que, por exemplo, crimes ou atos de violência, até mesmo contra crianças, por exemplo, eles são registrados, jogados na internet, e você não vê naquele vídeo ninguém que intervém para acabar com aquilo. Cinema é espetáculo e é também indústria. Envolve uma enormidade de pessoas em sua realização. Os estúdios de cinema são fábricas de audiovisual, embora trabalhem com a dimensão artística de cada um dos participantes de sua realização. Cinema é também uma linha de montagem, ou seja, como tudo que chama a atenção, atrai e prende o olhar. Aí está falando que o cinema é uma arte consagrada que nós conhecemos, né? Existem filmes que são obras maravilhosas, e existe uma grande parte do cinema que é um cinema de espetáculo, um cinema comercial, que você vai para se divertir, para sorrir, para esquecer da vida e não pensar em nada sério, né? E é com esse tipo de cinema que os estúdios ganham muito dinheiro através da indústria cinematográfica.
E aí, como é uma produção industrial, ele fala em linha de montagem, que é o quê? Eu tenho vários profissionais especializados para cada pequena função que eu tenho dentro do cinema, né? Então é uma atividade moderna, uma atividade industrial, uma atividade ultra profissional comercial e que também é um espetáculo. Aí sobre o audiovisual, o caderno nos diz: audiovisual é técnica e tecnologia. O cinema e a televisão são técnicas audiovisuais que reúnem máquinas capazes de capturar, porque na vida real é efêmero e fugídio em imagens e sons. O que é efêmero e fugídio é o que acontece e não se repete mais, é o que passa, é o que foge do nosso controle, né? Você vai numa festa, você se diverte, você não tem como aprisionar aquilo. Você vive e acabou. Então ele diz que o audiovisual pode fazer esses registros em som e imagens para que você possa reviver aquilo mais uma vez ou manter essa memória viva. É a reprodução do audiovisual, né? À direita, embaixo, a reprodução clássica do cinema, com a grande sala de exibição, a exibição coletiva, uma sala escura, onde o som ele é alto e faz com que nós não possamos deixar de estar atentos ao filme, e a tela preenche todo o nosso campo de visão, para que nós não possamos nos distrair. E no exemplo acima, no canto superior esquerdo, você tem uma exibição já digital, numa sala de aula, professor, as crianças assistindo, e você tem a tela e a projeção, provavelmente um data show, né? Onde você pode trabalhar vários conceitos, vários temas com os alunos, para que eles possam entender melhor um assunto. Então existem várias formas de reprodução, né? Não está nesse gráfico, mas hoje em dia se assiste filme ou vários produtos audiovisuais por celular também, que é uma tela muito pequena. Então você vê que a gente sai de uma tela maior gigantesca que é a do cinema e vai chegando em telas cada vez menores também. E aí vamos falar do filme, né? Que o filme passa por muitas etapas antes de chegar ao produto final. Primeiro é realizado o argumento. Define-se o que a história irá contar. Com base no argumento é feito o roteiro literário, que transformará a história em linguagem cinematográfica. Bom, uma vez que eu saio dessa parte literária de contar a história, eu vou para a parte de imagem, né? E aí eu vou trabalhar com plano. O plano é a unidade básica do filme, né? É importante mencionar que os enquadramentos podem ser considerados como o percurso que a câmera faz em direção ao objeto filmado, seja movimentos de aproximação ou de distanciamento. Olha só, aí um plano geral, onde eu tenho as personagens do filme e o objeto desse filme, que é um grande navio, onde se passa a história, e o nome desse filme é Il la nave va, de Federico Fellini, cineasta italiano. A história se passa toda dentro desse grande navio. E aí você tem o grande navio como personagem principal, que é aplaudido, as pessoas acenam, dão tchau, onde várias histórias mágicas, como é o universo dos filmes do Fellini, vão ser desenvolvidas nele. Plano é a unidade mínima na narrativa cinematográfica. Expressa um ponto de vista. Por isso chamamos de plano o registro que é feito do momento em que o botão da filmagem é acionado e inicia a gravação e o momento em que se para de filmar ou gravar. Aí Glauber Rocha, testando um possível enquadramento para o filme Terra em Transe, onde os atores fazem uma cena na praia. O Glauber Rocha está ali atrás, grande cineasta brasileiro, simulando exatamente o que a câmera pode ver, né? Ele tenta fazer uma aproximação de como a câmera vai registrar aquela imagem para ver se é necessariamente o que ele precisa. Nessa época era mais difícil porque as câmeras de cinema só tinham um visor do cinegrafista, do operador de câmera. Não tinha necessariamente um monitor ligado para o diretor. Então o Glauber Rocha tinha que explicar muito bem e ter uma sintonia muito boa com câmera. Aí o caderno, na página 67, nos diz: estamos no mundo das imagens. Todas as histórias, mesmo as mais antigas, contadas em filme, trazem nelas aquele certo gosto de atualidade que lhes confere o fato de emergir das telas, sempre de novo, como se fosse pela primeira vez.
A unidade 1 nos dá uma excelente explicação sobre o mundo atual. Esse mundo de imagens parece sugerir que precisamos de uma outra, ou de outras lógicas para ler e narrar o mundo contemporâneo. Narrar também é uma forma de perceber, compreender e conhecer, ao expor uma ideia em uma palestra ou aula. Aquela ideia vai ficando mais clara, não só para o público, mas também para quem expõe, como se a aula que damos fosse também para nós e não só para os alunos. E aí a gente tem dois elementos importantes que vêm da fotografia. Antes da fotografia já estavam presentes na pintura e serão utilizados pelo cinema, pelo vídeo, pela TV, que são a luz e a sombra, né? Luz e sombra são elementos percebidos pela visão, tanto pela visão como pela visão das câmeras, quer dizer, tanto por nós, homens e mulheres, como pela visão das câmeras. A palavra fotografia significa registrar a luz. Fotografia, foto, luz, grafia escrita, né? Registrar, escrever através da luz. Lembremos que as cores são variações da luz. Sem luz, nenhuma cor existiria. Para captar e registrar a luz, precisamos saber qual a fonte de luz iluminação o objeto que desejamos registrar. Nossa fonte de luz é sempre o Sol, mas temos as luzes artificiais que o substituem. Quer dizer, quando eu tenho a luz do Sol, eu tenho uma luz que eu chamo de natural. E quando eu tenho as luzes artificiais, todas aquelas criadas pelo homem, aí eu posso ter um domínio maior, já que eu não controlo a intensidade do Sol, eu não controlo o movimento das nuvens, que pode deixar o tempo nublado ou claro. Aí olha só, a sombra utilizada como elemento dramático, né? No quadro, no canto esquerdo inferior, eu tenho a sombra do Nosferatu, o vampiro, o primeiro filme de vampiro feito, que deveria ser uma adaptação do Drácula, de Bram Stoker, mas na época não conseguiu os direitos e acabou se criando essa obra-prima do expressionismo alemão. Você tem a sombra tanto da escada, quanto a sombra do vampiro projetada na porta do quarto onde ele quer entrar, né? É uma cena plasticamente maravilhosa, muito bonita. E aí você tem do outro lado uma cena estilo filme noir, que são aqueles filmes de detetive, policiais norte-americanos da década de 40, os filmes preto e branco, com muita cena noturna, muita névoa, muita sombra, sempre investigando o crime. E aí você tem a sombra como elemento plástico, ela vindo da janela, né, de uma persiana. E aí você consegue esse desenho bonito em cima da atriz. Então a sombra não é um erro, não é um defeito, é um elemento a ser trabalhado. Aqui já a luz do estúdio, né, um estúdio que pode ser um estúdio de publicidade de televisão, onde você tem todo o controle com as luzes artificiais no teto. Você tem o técnico segurando um difusor, que é uma espécie de filtro por onde a luz passa, e quando a luz passa ela é mais distribuída, ela passa mais suave, para não ficar tão forte em cima da modelo, da atriz, né? Você tem a câmera posicionada no tripé, e você tem esses trilhos no chão, que nós chamamos de traveling, que é por onde um carrinho passa com um operador de câmera, para poder fazer vários movimentos. O áudio. O som, silêncio e a fala, os diálogos e monólogos, compõem o que chamamos em linguagem visual de trilha sonora. É chamada assim porque, ao definir a trilha sonora, é definido o caminho do som, como cada música, cada silêncio, cada ruído, cada barulho deve entrar ou surgir nas caixas de som e como deve interagir com a imagem que aparece na tela. Hoje, sons e imagens se aproximam de tal maneira, fundindo quase a perda de suas especificidades, dando vida a uma nova linguagem audiovisual. Aí o gráfico da onda de som, como você pode ver no computador, uma representação visual do som. E aí algumas formas de captar o som, né? Você vê esse técnico segurando esse microfone, o nome desse tipo de microfone é boom. E esse cabo comprido pelo qual ele segura chama-se de girafa, né? Que é por onde o técnico vai conseguir captar o som de um diálogo sem entrar na cena, longe do quadro. E do outro lado nós temos um transmissor e dois microfones de lapela. Né? Microfone geralmente utilizado em produção de televisão,
fica preso à roupa, que aí evita ruído também, já que eu não posso ter nesse momento a presença de um técnico de som com um microfone. Então, por exemplo, são duas de várias, existem várias outras formas de captar som, várias propostas, que você pode tentar escolher para trabalhar. Agora que interessante, né? Vamos pensar quantas possibilidades positivas o universo do audiovisual nos oferece para criar obras de arte e para educar. Pense em como isso afetou positivamente a sua vida e como isso pode transformar de outras pessoas na educação. Aí vamos para a unidade 3, os nossos objetos específicos, né? Breve história da relação do audiovisual e da educação no Brasil e pensar na utilização dos audiovisuais na escola. O audiovisual e a educação no Brasil. Olha só, eu tenho uma sala de aula tradicional, quadro, professor. Tem uma televisão, um modelo bem antigo de televisão, hoje ninguém tem mais esse tipo de TV. E a película de cinema. Também a própria película já está saindo um pouco de linha, né? As câmeras digitais de grande qualidade estão sendo usadas pelo cinema porque elas são mais baratas e facilitam mais a produção. Mais do que aprender por meio dos produtos audiovisuais, importa ainda entender essa linguagem para que a educação, por meio de professores e alunos, possa construir um entendimento do mundo. E aí Edgar Roquette Pinto, um dos grandes nomes da história do rádio brasileiro, mas um dos que realmente se preocupou com uma função social para o rádio, porque a proposta dele era do rádio ser um meio de educação para as pessoas. E aí nós temos uma televisão que, apesar de possuir alguns programas educativos, a gente pode pensar, por que esses programas passam sempre em horários que têm pouca audiência? Eles passam de manhã muito cedo, principalmente no final de semana, porque eles não têm apelo comercial e porque talvez não seja importante fazer as pessoas pensarem, serem mais inteligentes, né? Alguns modelos e propostas. Instituto Nacional do Sistema Educativo, INCE, lá atrás ainda, quando o cinema era o grande meio audiovisual, ainda não existia televisão. O projeto Saci, as televisões educativas do Ceará e do Maranhão foram projetos que aconteceram no Nordeste. O programa Salto para o Futuro, o Sistema Nacional de Educação à Distância e a TV Escola. Todas propostas de educação, todas propostas de educação para o audiovisual. Vamos para os audiovisuais na escola. Na página 101 temos a citação. Por meio da linguagem do cinema, é possível ver tudo que as imagens nos sugerem. No momento da projeção, acontece sempre um jogo entre a objetividade das imagens e a subjetividade das lembranças de cada um dos espectadores. É nesse jogo, nesse espaço, que é possível construir o sentido da narrativa que vemos. E aí um desenho de uma criança com óculos 3D no cinema entretido, e embaixo, do lado direito, a fotografia de duas crianças numa exibição de cinema, né? Uma totalmente entretida. E aí nós entendemos que esse poder que o cinema e o audiovisual têm de nos entreter, de prender a atenção, se ele for aliado com um bom conteúdo da educação, aí nós podemos ter um salto muito grande na vida dessas crianças e adolescentes. Por isso, o cinema na escola pode ser tão rico. Mais do que os conteúdos que cada filme possa trazer, a presença do cinema, da televisão, dos vídeos na escola podem se constituir em momentos de reflexão, que transcendem os próprios filmes e incluam o olhar de cada um à narrativa que o diretor propôs e nos ofereceu em imagens e sons. Então vamos lá, pessoal. Vai ser uma honra trabalhar com vocês e espero que possamos juntos fazer uma grande disciplina. Um abraço e bons estudos.